Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez para apresentar com vocês um grande gestor, um grande amigo meu da época de FATEC, né? Rafael Somera. É com você, garoto. Estamos aí, Andrezão. Acho que o grande mesmo aqui nessa conversa é você, né? Porque eu tenho 73, 74, né? Quantos de altura? 1,98. 1,98. Grande você, né? Mas estou feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com o canal aí, pedir algumas das vivências aí, como eu costumo sempre dizer, um pouquinho das merdas que adubam esse caminho do dia a dia. Excelente, Rafa. Aí, desde a época que nós estudamos junto lá, eu tenho participado, né, tenho acompanhado também a vivência, a história de sucesso sua nesse seu tino empreendedor que você teve, né, Rafa? Dentro da própria escola, né, que o diretório acadêmico, tudo que você puxou forte lá, os nossos projetos que a gente puxava lá de Olimpíadas dentro da faculdade, tudo, que depois criou uma monta fantástica e a gente não estava mais lá, né, para participar, né? Exato. Mas fomos os semeadores, né, dessa ideia. Exato. Conta aí pra gente como foi essa ideia, esse start de ter essa ideia do Solutudo. Conta aí como que foi, cara. Então, legal. E é legal até, né? Porque você citou a questão da FATEC, né? Eu falo que eu trabalhava mais na FATEC do que no meu trabalho, né? Meus chefes antigos não ouçam essa conversa aqui, né? Porque, em tese, porque a gente tinha um diretório acadêmico eu, sei lá, se é vontade, aptidão, ou falta de vontade de estudar mesmo, sei lá o que é o principal aí, mas eu passava acho que mais tempo fora da sala do que dentro da sala, né? Organizando eventos, jogos, semanas, apresentações culturais e o jornal, né? E eu tinha, na ocasião, tido a ideia de fazer na FATEC um jornal e a gente fez, né, um jornal com várias edições lá, que contava notícias da faculdade e aqui pela visão de que a faculdade era nova na cidade, né, André? E eu tinha consciência de que, cara, se essa faculdade não ganhar repercussão e credibilidade, o meu certificado também não vai ter, né? E acho que esse é um dos pontos aí que eu avalio na nossa cultura, que a gente tem que olhar com muito carinho, que eu já vi amigos saírem na mão por causa do time e sempre meterem o pau onde estão, na empresa ou na faculdade. Eu acho que roupa suja todo mundo vai ter, nós tínhamos nossos problemas na faculdade, você sabe disso, e eu brigava bastante, mas a gente era da porta para dentro, né? Da porta para fora a gente divulgava, fazia um trabalho, e foi ali que eu conheci um time de pessoas, inclusive a gente teve essas primeiras iniciativas com venda de anúncio, com coisa do tipo, né? Pós-faculdade, a gente acabou a faculdade e a gente viu uma oportunidade, né? Ia ter os Jogos Abertos para o interior, aqui em Botucatu. Nós íamos receber 13 mil atletas na cidade e a gente percebeu que as pessoas sofriam para encontrar informações da cidade. Mesmo as recepcionistas de hotéis, etc. Foi quando eu e a Erika, também estudando juntos na FATEC, né? Que é minha sócia da Sotur, nós decidimos fazer um projeto de entrega de informação facilitado para a população dos jogos. E foi o que nós fizemos. Fizemos a entrega para os Jogos Abertos, mas depois veio a ideia de falar, poxa, nós estamos querendo informar turista, mas o problema principal está na população que não conhece. Né? Porque se a população conhecesse bem a cidade, eu não precisaria explicar para o turista. Né? Porque eu teria um guia em cada habitante. Né? E foi por aí que a gente foi. A gente começou a unir soluções e disponibilizar para a população. A priori, de maneira impressa, que era a tecnologia da época, e depois a gente foi migrando para o digital mesmo, onde estamos até hoje aí fazendo, né? Agora não só para uma cidade, mas para o Brasil todo, né? Hoje a Solutudo está entre os 500 sites mais acessados do país. São 4 milhões e meio de sites, aí, coisa para caramba, e a gente está ali no 0,0001 dos mais acessados, né? E feliz, porque começou de maneira bastante simples e com essa ideia de facilitar o acesso das pessoas às soluções locais. Daí que vem o nome, né? Solutudo. Olha, um lugar onde tem solução para tudo no que diz respeito a pequenas empresas, né? É importante, né, como você começou a conversa, né, que saiu de uma ideia
dentro da própria faculdade, essa questão de valorizar, né, o ensino, valorizar a nossa academia, né, que foi a nossa formação ali na FATEC, e eu tive a oportunidade de estudar, fazer outras universidades depois, e a gente vê como era diferente, né, essa questão da união da galera, do princípio, né, de harmonia entre todos, em busca, né, como você falou, da busca pelo melhor desempenho da faculdade, para mostrar realmente, né, falou, viu, venham estudar aqui, venham se preparar, é uma faculdade diferenciada, é um curso diferenciado, é um curso forte, né, e a gente vê, né, acompanhando no LinkedIn, a gente sai pesquisando aí a galera que estudou com a gente vê que praticamente todos hoje estão bem engajados, são pessoas de sucesso, estão bem embasadas pela forte base, né, que nós tivemos dentro da FATEC, e esse trabalho também veio também pela força que vocês, né, com o diretório acadêmico também cobraram, né, da diretoria na época, né, Rafa? Eu tenho alguns números de que as taxas de evasão de alunos naquele período são as menores nos últimos 20 anos da FATEC, né? Então, essas atividades todas que rolavam, davam um senso comunitário, e eu achei bonito na tua fala, quando você falou assim, os jogos que nós organizávamos, porque realmente todo mundo junto ajudava. Uhum. Não era, o Rafa organizou. Não, eu tinha o meu papel ali de propor, de promover, mas todo mundo participou. E esse lance, você não larga aquilo que é seu. Sim. Né? Então, quando é de alguém, beleza, mas o engajamento, quando a gente se sente parte, ele muda muito, né? Muda muito. Nós tivemos essas pequenas, quando ainda era 2 salas, 4 salas, né, quando a gente começou lá, e um engajamento muito forte, como você também citou, né, eu me lembro da nossa classe, se formaram dos 40 que entraram, se formaram 39, né, hoje dificilmente se acompanha uma sala de aula que se forma. 70% de evasão. Entendeu? É como se dessa sua sala que se formaram 39, hoje em dia formaria 10, no máximo. E não é contar vantagem, né, Rafa? A gente batalhou pela desenvolvimento da faculdade, tudo. Eu acho legal falar, né, Andrezão, até no sentido, literal, não é por existe, né, as pessoas terem uma oportunidade de estudar, no caso, por exemplo, da nossa faculdade pública, e algo fazê-las ficar pelo caminho. E não tenha dúvida que a estrutura de hoje é muito melhor, de corpo docente, de física, né? Você vai lá, gigante hoje em dia. Então, interessante. É um estudo, inclusive, que eu tenho feito ultimamente na minha vida, né? De tecnologias sociais, senso de comunidade, o que cria. E ali foi uma das grandes experiências da minha vida, assim. Foi, e aí você fala, né? Mas era faculdade, não tem nada a ver com o mundo profissional e coisa do tipo. Essa é uma das primeiras, das grandes palavras, né? Que eu vejo assim nesse mundo. Porque eu acredito que, assim, primeiro, somos humanos. Eu sou humano no trabalho, eu sou humano na faculdade, humano em casa. E no que diz respeito a ser humano, a gente ainda é muito parecido com as nossas primeiras versões. A gente acorda de manhãzinha, quando o sol nasce, geralmente a maioria, vai buscar comida, sustento, né? Enfrenta os nossos desafios. Hoje talvez não tenha mais sal no meio do caminho aí, mas tem um pior, um terreno maior aí. Aí você vai, enfrenta isso, tenta pegar um mínimo ali, volta para a tua perna, de preferência com alguma companhia para te fazer bem, etc., com segurança, né? Ou seja, o que mudou? Né? Então, alguns censos de humanidade, de engajamento, eles servem para a faculdade porque são leis. Hoje, por exemplo, tem uma pesquisa brasileira que foi feita em 2022, que ela diz o seguinte: 90% dos trabalhadores brasileiros são infelizes com os seus trabalhos. Andrezão, esse número é preocupantíssimo, velho, porque é uma questão de saúde pública. Como é que a gente quer, né? Porque dizem que as doenças psicossomáticas passam de 80% das doenças. Então, de todo mundo que vai no médico, 80% foi coisa da cabeça, para começar. Sim. Eu estou falando que 2/3 da vida da nossa população, pelo menos 2/3, é infeliz. Né? Ou seja,
em tese, se eles conseguem ser felizes no sábado e domingo, se não é uma garantia, 2/3 da vida foi infeliz. Como é que eu quero ter saúde, engajamento, produtividade, criatividade nesse quadro, cara? Né? Então, por isso que hoje em dia esse tem sido para mim o tema maior de estudo, né? Que eu chamo de tecnologia social. A gente está fazendo muita tecnologia no controle, cara, a maior tecnologia do planeta é o ser humano. E a gente está avançando e deixando ele para trás, ainda mais agora, né? Com a inteligência artificial. Aí, amigo, aí o filho vai chorar e a mãe não vê. Realmente é uma área muito bacana, né, de se pesquisar, de se trabalhar, porque realmente é o futuro, como você comentou, né, Rafa? Nós dependemos das pessoas, e as pessoas é quem consomem, né, é isso que é mais importante. Né? A galera fala, cara, parei para ouvir o André aqui para falar de negócio, esses caras estão falando. Pensa comigo uma coisa, imagine se seus clientes não desistirem de você. Imagine que a gente conseguisse aplicar essa tática aí, né? Cada 40 clientes seus, 39 compram por 3 anos consecutivos. Não, aqui não é muito, aqui só 10%. Então, essas coisas são importantes, percebe? Para isso. É uma comunidade que você tem que ser os clientes, eles estão indo embora. E é um desafio para todos, para nós aqui na Soluto também, a gente conversa sobre isso e sobre caminhos de reverter isso todos os dias, né? Trazendo um paralelo aí, em 2014 e 15, eu tive a oportunidade de ser professor do Centro Paula Souza, né? E a taxa de evasão era absurda. Até vinham recomendações da própria coordenação de que nós tivesse possibilidade de ir até a casa do indivíduo, viu, por que você está faltando, por que você não está indo, né? Para ver a monta que era, né, o índice de evasão, e o risco de fechar o curso, né? Então você tem, o Estado te promove um desenvolvimento, cria uma grande faculdade, um grande curso técnico, todas as salas de aulas eram preparadas com data show, com microfone, tudo com base para dar uma boa aula, professores sempre muito bem preparados, né, sempre concursados, então tinha uma base técnica boa, e o pessoal não ia, cara. O pessoal não ia, ou abandonava o curso, desistia. Então é um negócio interessante, né? Que também não é só o pacote, né? De entregar o ensino, né? Mas a toda aquela. É simples, né? Pensa assim, ó. O pessoal confunde muito o que é produto. Né? O que é produto? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que me responde. Vamos supor que você vai almoçar num restaurante, tá? E a comida é muito boa. Muito boa. Só que demoraram para te atender. Só que você foi no banheiro, estava sujo. Só que foi mal atendido em alguns momentos. Existe uma grande tendência a você não voltar. Sim. Né? E aí você fala, pô, mas a comida, em tese, o produto de um restaurante, em tese, era maravilhosa. Né? E aí eu coloco em xeque. Quem falou que a comida é o produto de um restaurante? Entendeu? Você vai dizer que não tem milhares de lanches por aí melhores do que o McDonald's? Milhares. Eu só aqui na cidade devo conhecer uns 50. Mas a maioria quebra, a maioria fecha, a maioria não consegue fazer com 2 caras. O McDonald's faz com 1.300.000 pessoas ao redor do mundo trabalhando lá. Então, a questão aí a gente precisa rever o que é produto. Né? A gente pensa que produto é isso aqui, ó. Eu peguei, entreguei e tal. Cara, tudo que aconteceu na cadeia desse processo, desde o dia que eu te conheci até o dia que está influenciando na minha decisão, né? Não é simples assim. Né? Tem uma pessoa me vê, minha esposa, né? Ela me vê, ela olha esse produto maravilhoso aqui, né? Se fosse pelo produto propriamente dito, provavelmente ela não tinha casado, entendeu? Ou seja, tem mais coisas além do que as pessoas veem. Tá, só para deixar um caso bem real aí. O exemplo foi bem interessante. Infelizmente. Realmente, a gente até tem umas brincadeirinhas no TikTok que o pessoal põe a foto da mãe antiga, né? E daí fala,
olha só, minha mãe, que bonita, tal, olha o que ela escolheu, daí mostra o pai, assim, super feião. Mas é o Mas é, serviço, né? O que ele entregou junto com o produto, né? e é aquela história, né? Você prefere o cara, né, visualmente perfeito. Vamos dar um exemplo bom, assim, nesse aspecto, né? E que não te dá atenção, né? Ou você prefere alguém que fala, me conta como você tá, Uhum. né? Depende, aí depende. Né? Não, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. O cliente escolhe. Sim. É a adaptação das necessidades, né, Rafa? Exato, É o estado de necessidade que eu sempre falo. exato. O... Agora, para a gente entrar nos finalmente aqui, para agradecendo já também seu tempo valioso. Tá com projeto, tá com ideia nova, um empreendedor nato como você, e aí? Eu falava que eu ia ter ideia enquanto eu tivesse cabelo. Então, em tese, não era mais para eu estar com ideia, só que tem a barba. Uhum. Então, ainda tem. E sim, eu acredito, né, Anderson, eu estou vivendo uma transição de fase de vida mesmo, de carreira, né? Eu trabalho desde os meus 7 anos de idade, então tem uma jornada aí. E acho que uma das coisas que eu sempre quis na vida era ter feito bastante coisa, sabe? Errado bastante, aprendido, estado no front, para poder vivenciar uma segunda fase, que é continuar fazendo, né? Continuar realizando, continuar experimentando, mas também encontrar caminhos para dividir um pouco dessas coisas que eu aprendi, dessas coisas que eu vi, desses erros que eu cometi, que poderiam, vamos dizer, poupar energia, tempo e dinheiro de muita gente. Então, eu estou começando a dar um pouco mais de atenção aí para um cenário de palestras, de treinamento, de mentoria, ainda muito de maneira, vamos dizer assim, sutil, porque eu tenho uma empresa, que eu, né, a Soluto do Brasil aí, que eu estou à frente como CEO da empresa, e demanda naturalmente muita energia, a gente quer crescer e assim por diante, mas acho que é uma fase que tem bastante ideia disso, assim, de reflexão sobre como os grupos poderiam ser e coisas do tipo, entendeu? Entendi. Muito bacana, Rafa. Agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo tão valioso, uma troca de experiência fantástica aí, né? Para os ouvintes do canal aí, é um cara extremamente dedicado, batalhador, né? Como foi citado aí, crescemos, né? Sem muito apoio, né? Da estrutura aí, mas que nós conseguimos nos engajar, batalhar e conseguimos um sucesso interessante, né? E estamos abertos aqui agora essa inserção novamente aí, o que precisar da gente, a gente está aí para parcerias, né? E tamo junto, garoto. Conta comigo, Dezão. Manda um abraço para todo mundo que está assistindo a gente aí. Fica essa reflexão, né? Eu queria lembrar a todos assim da importância do que tem além do produto, né? Acho que fica essa. Então, além da sala de aula, Uhum. tem um contexto que envolve as pessoas e faz elas ficarem. Além do prato de comida, existe um contexto que faz um restaurante crescer. Então, que a gente sempre lembre que há mais do que a gente vê na decisão de um ser humano sobre pertencer e ficar, né? Acho que eu queria deixar. Fico feliz, obrigado pelo convite. Espero ter acrescentado aí. Vamos falar mais vezes. É isso aí, garoto. Tá bom? Obrigadão. Valeu, meu velho.